Um homem na República Tcheca morreu atacado por um dos leões que ele criava no quintal de casa. Michael Przek, acho que é assim que se pronuncia, de 33 anos, foi encontrado pelo pai dentro da jaula dos animais. Os bichos foram mortos a tiros pela polícia local, que foi acionada pelos familiares. Ainda segundo as autoridades, vizinhos já haviam prestado queixa contra o dono dos leões. No entanto, nada havia sido feito. Sempre eu fico muito reflexivo, porque não é a primeira vez. Infelizmente não vai ser a última. Os animais, eles têm um papel neste planeta, um papel extremamente importante, mas existem animais que precisam ter o espaço deles, que é um espaço diferente do espaço do ser humano. Então, quando eu tento fazer um leão, um tigre, uma cobra, como se fosse o meu cachorrinho poodle, às vezes, muitas vezes, essa história não vai acabar bem, porque o bicho ele tem um instinto, e é um instinto diferente. Então não adianta eu querer, da mesma forma que não adianta eu querer domesticar o meu cachorro, fazer de conta que ele é um bebezinho, não adianta eu querer domesticar um leão, né, gente? Porque aí eu posso acabar realmente dentro da jaula desse leão sendo devorado. Na verdade, você não pode humanizar o cachorrinho, porque ele é um animal doméstico, Isso. pode, né? Eu não posso humanizar o cachorrinho do mesmo jeito que eu não posso domesticar um leão, exatamente. A minha filha mais velha está na 7ª série, faz 2 anos que ela aprendeu a diferença entre animais silvestres e animais domesticáveis. Ou seja... Ela está em que série? Está na 7ª agora. Olha, 2 na anos 7ª. atrás, não, estamos falando 2 anos lá Entendi, atrás. então na 5ª série. 5ª série, entendeu? Opa, posso ter uma cobrinha em casa? Não. Não, porque minha mãe é Carol, não pode ter, de fato não teria, mas posso ter Posso ter um cachorrinho? Pô, não também, Isabela, mas quem sabe... Ah, Carol! Não, tô brincando Hashtag agora. vamos dar um cachorro para a Isabela. Ah, bacana! Grande essa hashtag, hein? Deixa eu... Grande, né? Vamos dar um cachorro para a Isabela É tão ficar grande que feliz não vai o colar. resto do ano. É tão grande que não vai colar. Uma vez, vou colocar aqui um parênteses, uma vez fui no aniversário, uma menina levou um pintinho de presente. Olha que legal! E o que você fez? Você já pensou em ganhar um pintinho? Eu ia Não, amar. para terceiros. Deu para alguém que podia cuidar, né? Podia Alguém que curar. não fosse dar um bafo direto, porque eu já daria um grito ali na hora. Com certeza. Eu já ganhei, quando eu era pequeno, eu lembro de ter ganhado peixinho de presente. Ah, peixinho. Foi uma festa de aniversário, aí o brinde era um Saquinho com saquinho peixinho. com peixe dentro, Cara, beta. quem dá peixinhos de Aí eu brinde lembro de aniversário? Mas bom, na época eu gostei, mas... Existem uns problemas que aí a gente até tá meio que fugindo da pauta, né? Mas, por exemplo, chega a época da Páscoa, aí começa a aumentar a venda dos coelhinhos. Porque é muito legal você ter o coelhinho lá, aí o pessoal inventa que foi o coelhinho que botou o ovo, ou que levou o ovo de chocolate. Nem existe isso, e tal. tá, crianças? Para! Páscoa é Jesus. Páscoa é aí, Jesus, tal. Aí, o que acontece? Passou a Páscoa, ninguém mais acha graça no coelhinho. Por quê? O coelhinho, ele faz cocô, e muito cocô, né? Não é pouco, não? Não é pouco, não. O coelho, ele precisa de um espaço, ele vai destruir algumas coisas da sua casa, porque ele vai roer o seu tapete, coisa do Levemente tipo. fedido. Não é um animalzinho que é Já teve muito um coelho? fácil de se lidar. Ah, Não é? é muito fácil. Vixe. Aí a pessoa pega e abandona aquele coelho que foi comprado, gente. Então, assim, compra um coelho de pelúcia. Porque você não vai estar causando dor para um animal. E estimula e motiva e alimenta o mercado negro, né? Exatamente. Mercado de reprodução de animais. Gente, eu fiz uma matéria sobre o tráfico de animais silvestres. Eu lembro. E assim, triste, triste, triste. A gente foi num centro de acolhimento dos animais, centro de proteção aos animais, aqui, na região aqui do Vale do Paraíba. Gente, que tristeza a forma como os macacos chegam lá, que tristeza como as cobras chegam lá, que tristeza todos os animais, gente. Muito triste, eu voltei super impactada. Cheio de doenças. Gente, eles pegam aves, várias espécies de aves e colocam para brigar, gente. Pegam a matriz daquela ave para tentar reproduzir e para poder colocar para briga. E passarinho sem o olho, com asa cortada, gente, é muito triste. Você foi num cativeiro onde já alguém na verdade, estava com esses animais para venda, é recebe, isso? não, Não, aí não, foi ela do recebe. Ibama. Ela foi no local onde esses animais eram resgatados e chegaram. Ah, ok. Isso, entendeu? Porque Então, não pode voltar para a natureza. Não Ele não tem conseguir preparo mais. Exatamente, Não tem. não vai conseguir. Nossa, gente, araras lindas e maravilhosas assim. E que tristeza a condição que esses animais estavam. Pois é, a gente precisa entender o lugar de cada uma dessas cada uma espécies, dessas né? espécies. E essa coisa que Carol falou do mercado negro, Carol,
A gente, pelo Facebook, as pessoas conseguem vender e comprar esses animais. E eles chegam lá dentro de casa, não, eu tenho aqui a cobrinha. Não precisa ir na Deep Web, não precisa... Não. E aí eles falam, não, é porque é muito melhor você, porque tem casos, né, em que esses animais, eles saíram do seu habitat natural e aí eles não podem mais retornar à natureza. Sim. E aí você faz o quê? Você, dá todo o tratamento dele, faz aquela identificação no animal e aí você vai lá e pode, no caso, vender e tal. Tem a forma legal de se vender esses animais. Mas aí, não, é muito caro você formalizar, é muito caro você regularizar a situação do animal. Então, vem cá que eu te vendo de um jeitinho. Então, é um sofrimento muito grande. Eu É fico uma pensando dor, nisso, gente, tá dessa louco. questão de tentar domesticar um animal que ele é selvagem. Tem um lado também, eu fico pensando às vezes, porque eu preciso ser sincero, tipo, eu já fui várias vezes em lugares onde você tem lá um leão, ou um tigre, ou um elefante, mesmo baleia, tal, num parque de diversão que é colocado ali para as pessoas se divertirem. Eu sei que várias vezes, principalmente nesses lugares onde eu fui, as pessoas falam, não, a gente cuida bem dos animaizinhos aqui e tal, mas eu não sei, Wagner que gosta muito desse tema aí, Luísa que fez reportagem, talvez eu nunca tenha me questionado tão profundamente sobre isso, mas assim, até que ponto não é prejudicial para esses animais também estarem numa situação onde não é o habitat deles? Então, por exemplo, sei lá, você vai vou dar o nome do parque que todo mundo conhece aqui, o Seal Road, lá que tem as baleias e tal. Eu fui lá, achei super legal ver lá, tava os golfinhos pulando e tal. Falei, pô, que legal, o céu vai ser cheio desses bichinhos e tal. Pô, pensei até coisas boas. Mas aí, tipo, depois você fica pensando pro outro lado, aí você vê documentário, né, que fala das baleias lá. Você fala assim, puxa, mas coisa, porque querendo ou não, eu fui lá no parque, tipo, eu tô incentivando o negócio, entendeu? Mas ao mesmo tempo, cara, realmente, a baleia não é feita para ficar num tanque. A baleia é feita para estar lá no oceano. Mas, enfim, vocês já se questionaram mais profundamente sobre isso? Com certeza. A baleia, por exemplo, eu agora não vou conseguir lembrar com exatidão, mas eu acho que a baleia, no seu ambiente natural, lá no oceano, ela vai viver 50, 60 anos. Esse parque, ela vive 10, 15 anos. Tem alguma coisa errada aí. Com certeza. Então, ninguém está dizendo que a baleia é maltratada ali no parque. Até o pessoal fala assim, o treinamento é muito severo e tal. Hoje, existe um processo diferente no parque. Inclusive, o filhote aprende com a mãe a fazer aqueles movimentos e tudo mais. Então, não é que a baleia sofre um treinamento e tudo mais, mas ela está vivendo num lugar onde não é o dela. Imagina a gente como ser humano, se a gente agora para sempre vivesse aqui dentro desse estúdio. Nós 4. Não dá. É muito difícil. Você sabe, eu tive uma experiência eu morei na cidade de Cascavel e lá tem um zoológico. E por muito tempo a gente passava por ali um pouco antes eu não sei se esse zoológico ainda está aberto, mas por um período foi fechado, porque aconteceu um acidente grave com uma criança lá, um leão arrancou o braço dessa criança. Eu lembro que ela foi dar comida. Isso, né? A criança, importante. enfim, né? Nem estou falando desse caso de uma criança próximo da jaula. Tinha ali aquele espaço de segurança e tal. Mas a criança invadiu, o pai Invadiu não viu e tal, né? Então, foi uma questão de responsabilidade, né? Mas o que eu estou falando é que, algumas vezes nós levando as crianças nesse parque, eu me lembro da Isabela falar assim, nossa, parece que esses animais estão meio tristes e Com tal. certeza. E aí, quando nós viemos para São Paulo, fomos num zoológicos aí, esse é um passeio que eu não posso fazer mais com as minhas crianças. Elas não gostam de estar nesse ambiente porque elas começam a perceber, sabe? Nossa, mas está tão forte o cheiro aqui, será que ele agora... Né? Não consegue mais. Olha, Quando eu era criança, eu olhava e achava tudo um máximo barato. As minhas já não estão gostando, É incrível essa visão Querem que saber. elas desenvolveram, mas não é toda criança que desenvolve, não é Não. todo adulto que tem. Olha a fisionomia do animal que você vê no zoológico ou nesses parques e olha a fisionomia do animal quando você vê um documentário dele na natureza. É completamente diferente. A vitalidade, a sensação que esse animal tem. É incrível a diferença. Isso a gente nem está comentando desses lugares onde o animal fica ali anestesiado para chegar você do lado e tirar uma foto com ele, né? Então imagina, sim, é. Não, esse é você o viveu cúmulo, uma né? vida sendo anestesiado diariamente para ser uma atração turística. Então eu acho assim, de um nível de bizarrice tremendo. Eu acho que o ser humano perdeu a noção de que a gente vive num planeta onde existem outros habitantes
que também foram criados pelo mesmo Deus. Eu não estou colocando aqui como iguais ao ser humano, Não. né? Mas a gente deveria cuidar desses animais, assim como o planeta. E não, a gente se utiliza para um show de horrores muitas vezes. Só que a gente não consegue enxergar esse show de horror. A gente acha que é um entretenimento bacana, mas na verdade a gente está acabando com a vida de um ser vivo. Eu achei E outra- interessante a todo momento você falar assim, imagine você sedado, imagine você... Eu fiz esse exercício com as minhas crianças, Aham. é interessante. A gente brincava assim com as plantinhas, eu ia na casa da minha avó tem as plantas como amor da vida delas, né? Então eu já falei, ó, na casa da avó e nenhum outro ambiente, porque não adianta. A criança pisa aqui, quando chegar na casa da avó vai acontecer o quê? Matar a minha Arrancar- avó do coração. Né? Arrancar a flor porque achou linda. Minha avó do coração, você encostar na plantinha delas do que matar do coração. Então, eu fazia esse exercício com elas. Imagina se alguém puxar seu cabelo. Você vai gostar se eu puxar seu cabelo? E se eu pisar no seu pé, vai gostar? Então, aí, elas vão, né, entrando nessa brincadeira, compreendendo o que você pode fazer pelo outro. Tem que se colocar no lugar, inclusive. E esses animais, eles não são baratos, são caríssimos. A aquisição de um leão desse, não Imagina. faço nem ideia de quanto que deve Não ser, faço é ideia. muito caro. Então tem uma grana sobrando, E gente. alimentar, né? Ajuda uma Manter. ONG, adota cãezinhos, gatos, tem tantos animais aí que realmente precisam de um acolhimento, que estão com problemas. Então vamos começar a refletir e a se conscientizar sobre os riscos disso. Aquilo que pode ser uma bobagem destrói o nosso ecossistema, destrói vidas, entendeu? E só encerrando Põe em aqui, extinção vários animais. com certeza. Só trazendo aqui para essa história do acidente que aconteceu, do cara que criava um leão, é um risco muito alto. Sim. É muito Um alto. leão é um Não vale a animal pena. extremamente silvestre, não é à toa que ele é o rei da selva, é uma força descomunal. Então, quando existe uma criação como essa, você vê os vizinhos, eles já estavam reclamando. É um perigo para quem mora nessa residência onde tem os leões, mas é um perigo para quem está em volta também. Sim. Com certeza. Imagina, seu vizinho tem um leão. Então, nesse momento, Eu estou me procurando... mudando. Estou me mudando daqui. Não, eu mas não é vou sério. ficar Já aqui. imaginou o instinto do animal dar louca no leão? Com certeza. Vai para a casa do seu vizinho e sei lá. O nosso gente, bloco está acabando, mas eu fico pensando assim, talvez a situação dessa do leão aí é um extremo, né? O cara que cria um leão e tal. E a maior parte dos nossos telespectadores não vai Criar um leão. Vai viver não vai isso. precisar viver do lado de um cara que cria um leão, porque não tem tanta gente assim. Mas realmente me deixou pensativo, até porque eu falei pra vocês, cara, eu sempre gostei de ir, sei lá, vai num circo, tem uns bichinhos lá, tal, pá. Enfim, aí vai num parque aquático que tem os animaizinhos, mas talvez fazer um exercício de pensar mais profundamente sobre essas práticas, assim, com animais silvestres que supostamente estão sendo domesticados por uma questão de entretenimento. Eu não estou querendo fazer um juízo de valor aqui, não. Talvez só falar para você começar a pensar um pouco mais sobre isso, porque me fez parar para pensar um pouco mais sobre Tem isso aqui também. muitos documentários e muitos documentários bons que você pode assistir aí disponíveis no YouTube, na internet. Se você assina um desses serviços de streaming, tem vários. Nem estou dizendo para você ir lá e assistir esses de indústria alimentícia e tudo mais. Enfim, esses eu nem tenho coragem de assistir, mas tem muitos sobre esses de parques que mantêm animais em cativeiro e tudo mais, e são excelentes para essa Estou falando isso reflexão que o porque Luiz está isso trazendo. realmente pode se relacionar mais com a vida do nosso telespectador, inclusive, né? Como a Carol falou, às vezes você tem um zoológico por zoológicozinho. perto, você tem, enfim, como essa situação da Luísa, às vezes é um animal silvestre que não é tão bravo que nem um leão, mas você tem uma pessoa, sei lá, tem um mico-leão dourado aqui em casa, que legal. viveirinho, né, sabe? umas araras. Papagaio que chega do jeito Enfim. tartaruga, né? Como chama aquilo que não é uma tartaruga, é um Jabuti. jabuti, tem muito também. Ou então, se de repente chegou na sua casa, vai no órgão Isso, responsável. Procure. Procura ajuda, procura regularizar a situação do animal, cuida dele direitinho, com carinho e aí, né, tá tudo certo. Estudantes brasileiros estão saindo do ensino médio sem saber matemática e português. A gente discute esse assunto logo depois do intervalo.